Gari 11 e TRXF11, dois fundos imobiliários muito amados, mas que tiveram algumas mudanças que mexeram com o ânimo dos investidores. E aí fica aquela dúvida: qual é o melhor fundo imobiliário para investir em 2026? Atualmente, uma cota do Gari 11 está custando menos de R$ 9,00 e no mês de fevereiro ele pagou 8 centavos de dividendos por cota. Já o TRXF11 está custando hoje mais de R$ 90,00 e no mês de fevereiro ele pagou 93 centavos de dividendo por cota. Só estudando e analisando cada fundo é que você vai poder ter uma base de comparação para ter mais clareza na sua tomada de decisão. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou esclarecer muita coisa. Então já aproveita, deixa o like e comenta aqui embaixo se você investe no Gari, no TRXF11, se está contente com o seu investimento ou se ainda não investe neles, mas está pensando em investir. Bora lá então, a comparação de hoje, pessoal, vai ser muito justa, porque eu vou comparar banana com banana, diferente do que muita gente faz por aí comparando banana com laranja, por exemplo, que não tem nada a ver, não faz sentido nenhum e nem tem como comparar duas coisas totalmente diferentes. Os dois fundos imobiliários são do mesmo tipo e segmento. Tanto o Gari 11 quanto o TRXF11 são fundos de tijolo, que são aqueles que têm imóveis físicos de verdade dentro do portfólio. Eles têm lá a construção, por isso o nome tijolo. E os dois são híbridos, que são aqueles que têm todo tipo de imóvel lá dentro. Galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas e por aí vai. No passado, eles eram diferentes. O Gari se chamava Galg e tinha só galpão logístico, depois evoluiu e teve, agregando ali no portfólio também imóveis de renda urbana. Hoje ele virou híbrido porque também está agregando outros tipos. Já o TRXF11, ele tinha uma pegada mais de renda urbana, pegava ali o atacarejo com redes de supermercado e evoluiu muito colocando outros imóveis lá dentro, como shoppings, hospital e por aí vai. Esses fundos imobiliários ganham dinheiro alugando seus imóveis para grandes empresas e, por lei, são obrigados a distribuir 95% no mínimo de todo o seu lucro para nós investidores. Essa distribuição de quase todo o lucro dos fundos imobiliários é que são os dividendos que a gente tanto gosta e que são isentos de imposto de renda. Vamos começar então pelo Gari 11, que entre os dois fundos é o que tem o menor preço da cota. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,65%, que é um dividend yield bem interessante. O preço sobre valor patrimonial é de 0,90, indicando que o Gari 11 está sendo negociado com 10% de desconto na bolsa, um bom desconto, e a liquidez média diária, que é o que? A facilidade, a rapidez com que você consegue pegar o seu dinheiro de volta em caso de venda, é de 13,13 milhões de reais, que é uma liquidez bem legal também. Rodando aqui para baixo, a gente consegue ver que o tipo de gestão é ativa, ou seja, o gestor tem liberdade para movimentar os ativos do fundo, podendo assim aumentar a rentabilidade para eles mesmos e, consequentemente, para nós investidores. A vacância está zerada, mostrando que todos os imóveis do fundo estão alugados, isso é excelente, e o valor patrimonial é de 2,75 bilhões de reais. Isso, a grosso modo, significa que se o Gari 11 vender todos os seus imóveis do portfólio, este é o valor que ele vai receber. Falando agora sobre a quantidade de imóveis, o Gari 11 tem 33 imóveis espalhados pelo Brasil, principalmente no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E como não poderia faltar, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos. O maior objetivo de se investir em fundos imobiliários é aquela renda passiva recorrente. Como você pode notar, nos últimos 5 anos o Gari 11 não falhou em nenhum
mês o pagamento de dividendos. Agora vamos ver o fundo imobiliário TRXF11. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,68%, o preço sobre valor patrimonial 0,92%, a liquidez média diária é de 23,32 milhões de reais. E rolando aqui para baixo, a gente pode ver que o tipo de gestão é ativa, a vacância é de 0,22%, pouquíssimos espaços estão vagos e o valor patrimonial é de 6,31 bilhões de reais. Com relação ao número de imóveis, o TRXF11 tem 121 imóveis espalhados em todos esses estados aqui, com a maior concentração no estado de São Paulo com 57 ativos, Rio de Janeiro com 17 e Bahia com 7 imóveis. O número de imóveis é bastante interessante, mas lá no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o que mudou no GARI, no TRXF11, que está deixando algumas pessoas com uma pulguinha atrás da orelha. E esse número de imóveis tem também a ver aí do TRXF11. Mas e os dividendos? Como é que estão os dividendos do TRXF11? Aqui no histórico dos últimos 5 anos, onde cada barrinha azul dessa representa o pagamento de dividendo de um mês, dá para ver que não tem nenhum espacinho sobrando. Então ele pagou dividendos em todos os meses sem falhar. Vou fazer uma comparação rapidamente de tudo isso que eu falei sobre o GARI 11 e o TRXF11 aqui na tela. Temos aqui o TRXF11 e na segunda coluna o GARI 11. No primeiro quesito, preço sobre valor patrimonial, a estrela foi para o GARI 11, que está mais descontado neste momento. Briga acirrada. No dividend yield dos últimos 12 meses, a estrela foi para o TRXF11, que está maior. Porém, no dividend yield dos últimos 5 anos, a estrela já vai para o GARI 11 com uma pequena diferença. Ele está com 10,77% nos últimos 5 anos. A vacância, temos aqui um erro, por isso que você tem que estar sempre ligado, né? Como aqui está zerado, ele botou um tracinho, ele entendeu como um problema, mas essa estrela deveria estar no GARI, porque todos os imóveis estão alugados. A vacância é 0. Já no TRXF11, a vacância também é muito baixa, 0,22%, ou seja, pouquíssimos espaços estão vagos e sem inquilinos, mas está errado, a estrela vai para o GARI. Liquidez média diária, a estrela vai para o TRXF11, que tem uma liquidez praticamente de o dobro, né, aqui do GARI 11. Mas é claro que 13 milhões também é muito rápido e fácil para você resgatar o seu dinheiro de volta em caso de venda, né? E o valor patrimonial, estrela para o TRXF11 com um patrimônio de 6,31 bilhões, bem maior do que do GARI. Então, passando essa estrela para cá, segundo a plataforma, a gente teria um empate. Qual seria o melhor fundo imobiliário? Eu costumo dizer que o melhor, ele não tem um melhor, né? Depende da tua estratégia, depende da tua análise, depende do que você quer para a tua carteira. Qual a função ele vai exercer lá? Segundo a plataforma, ficou empatado. Porém, podemos desempatar com o número de imóveis, que não está aqui. Lembra que eu mostrei antes? O número de imóveis do TRXF11 é muito maior, tem mais de 100, né? E o GARI 11 tem 33 imóveis. Não que ter muito mais imóvel significa que ele seja melhor. Ele pode estar pulverizado, como eu vou falar agora aqui na sequência, mas poderia ter um ponto positivo porque tem mais imóveis do que o GARI 11. Então tivemos ponto para um lado, ponto por outro, e por isso eu reforço que é muito importante analisar e estudar. E para isso você tem que pegar a fonte oficial, que é lá no RI de cada fundo imobiliário. E para fazer isso é muito simples. Você vai entrar aqui no Google e digitar o código do fundo imobiliário que você quer, mais as letras RI. Entra aqui no primeiro resultado da busca e pronto. Eu já estou aqui dentro do site de relações com investidores do GARI 11. E aqui eu tenho tudo que eu quiser. Todos os documentos e principalmente relatórios gerenciais. O último relatório gerencial que eu tenho aqui, a gente pode clicar aqui. Este é o último.
clicou, já baixou aqui a fonte e isso sai todo mês para você estar se atualizando. E para finalizar, eu vou te mostrar porque o preço do GARI 11 e do TRX-F 11 tem caído tanto no início deste ano. O preço da cota do GARI 11 só em 2026 já caiu mais de 5% e o preço da cota do TRX-F 11 no mesmo período já passa de 4% de queda. Quem não estuda e não lê o RI do fundo acaba não sabendo o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo, mas basicamente no caso do GARI 11 são duas coisinhas, uma menos importante que foi a recente compra de um imóvel corporativo lá em Belo Horizonte, que está 100% alugado para a família que é dona do grupo da MRV, que é um imóvel de laje corporativa que muitas pessoas acabam não gostando muito, que foge daquela pegada tradicional do fundo de imóveis de renda urbana ou galpões logísticos. Isso para mim não é o caso, digamos, mais prejudicial. Agora sim, a outra questão é talvez uma perda de transparência do fundo, querendo aprovar assim de goela abaixo de uma vez por todas um crescimento muito grande. Eles querem crescer o fundo para até 100 bilhões o valor patrimonial, querem fazer novas emissões, fazer novas compras e para isso já querem deixar isso pré-aprovado tudo de uma vez. Só que eles falaram, não, mas fiquem tranquilos, vocês aprovem até 100 bilhões, mas a gente está falando que não vai passar aqui de 20 bilhões. Pô, então para que quer aprovar até 100 bilhões para não passar para a gente depois por assembleia? Querem eles mesmos internamente decidir e pronto, não querem levar em assembleia pra gente. A mesma coisa com conflito de interesse. Eles podem lá querer comprar um imóvel de um amiguinho deles, que gera um conflito de interesses, e querem não trazer isso para a assembleia para nós. Querem que a gente aprove isso de uma vez, que caso tenha um conflito de interesse, eles possam lá resolver isso por eles mesmos. Então, essa questão da transparência é um ponto, sim, um pouco mais preocupante. Já no caso do TRX-F 11, ele cresceu demais e ele está sofrendo com esse crescimento muito rápido. Ele praticamente triplicou de tamanho em um curto espaço de tempo, passou de 2 bi de valor de patrimonial para 6 bilhões. Isso é muita coisa num período curto de tempo. Esse crescimento rápido trouxe para ele imóveis também de não tanta qualidade, porque são comprados imóveis em pacotes fechados, até porque ele não comprou grande parte desses imóveis com dinheiro, ele pagou com cotas, e isso também fez as cotas caírem o preço, porque a galera foi lá e vendeu grande parte dessas cotas, muitas cotas, imagina, ele pagou imóveis com cotas, e eles venderam essas cotas, muitas pessoas venderam, e acabou dando no que deu. E aí esses imóveis de baixa qualidade, com baixa liquidez, não vão ser fáceis e rápidos de serem vendidos, a alavancagem do fundo já é meio alta e isso tudo preocupa. Esse crescimento rápido, essa alavancagem, essa questão de ter feito várias emissões rapidamente para crescer muito rápido, ter pago em cotas, tudo isso influenciou aí na queda do preço do fundo imobiliário TRX-F 11. Com tudo isso rolando, é motivo para ficar desesperado, entrar em pânico e sair vendendo tudo? Claro que não, fica tranquilo. Nós, investidores, pensamos sempre no longo prazo. E no longo prazo, muita coisa pode acontecer. Isso está apenas no início. Então, vale você aguardar, ver as cenas dos próximos capítulos. Eu mesmo tenho o GARI 11 na carteira pública aqui do canal, que é a carteira do meu filho, o Pedrinho. Então, eu tô tranquilo. Eu até entendo isso como uma janela de oportunidade. Só que pode ter sim uma mudança de fundamento se de fato perder muito a transparência desse fundo pelo que eles estão fazendo, mas eu tô ali com calma e tô aproveitando essa queda. Então, o que eu posso dizer para você? Você pode, quem sabe, comprando um pouquinho, pode aguardar ficar neutro, e o legal é que no fundo imobiliário você também pode sair a qualquer momento. Então, se não faz mais sentido para você, vende. Isso não é eterno. Vende e vai lá
e compra outro fundo que te agrade. Pessoal, se você quiser aprender tudo sobre fundo imobiliário, montar uma carteira completa com ativos complementares, ter uma estratégia para não ficar com medo de um probleminha ou outro com um fundo na sua carteira, você tem outros que dão segurança, você tem uma estratégia como um time de futebol e que vai aumentar a sua renda todos os meses, independente de probleminhas, quadro político ou ciclo econômico, porque você tem uma estratégia, tem as peças ali que se complementam para crescer de forma consistente e segura. Vem ser meu aluno. A mentoria começa na semana que vem e eu tenho somente pouquíssimas vagas, são as últimas. Os primeiros vão conseguir entrar, o link tá aqui embaixo. Grande abraço para todos e ó, bora para cima!